nome é Elton Machado, eu sou contrabaixista. Minha formação é licenciatura em música, inicialmente, especialização em docência universitária. Depois eu fiz mestrado e doutorado em performance e pedagogia. E como é que foi a sua iniciação musical? Quando eu era pequeno, acho que eu tinha uns 6 anos, eu tive aula de teclado e piano e fiz alguns anos. Não gostava muito, gostava um pouco, mas não gostava muito. Aí quando chegou uns 12 anos, 13 anos, eu comecei a me interessar por música de novo, tocar violão. E aí nessa época eu comecei a tocar bastante violão. Então eu cheguei no ensino médio e daí comecei a fazer aula de violão. Aí comecei a estudar um pouco mais seriamente. Tinha um professor que eu gostava muito, que me influenciou bastante a decidir por começar por fazer música mesmo, como carreira. E daí eu fiz alguns anos de aula, inclusive eu fiz aulas de piano também com ele tocava piano, violão, tocava baixo também, mas eu nunca fiz aula de baixo. E foi mais ou menos isso. Você nunca fez aula de baixo? Não com ele. Tá. Mas eu praticamente nunca fiz aula de baixo, pra falar a real. De baixo elétrico. Aí de baixo acústico, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a tocar baixo acústico. E eu estava no segundo ano, eu comecei tarde, tinha 19 anos talvez. 19 anos. Eu tenho chance aí pra ser bonzinho. Mas bom, Pode ser que dê certo ainda. o baixo tem isso, tem muita gente que começa tarde, assim, mas é tarde, 19. Geralmente uns 14 anos é a idade meio que recomendada. E daí eu fiz bastante aula de baixo acústico sempre, mas de baixo elétrico eu praticamente nunca fiz aula. Eu fiz algum festival de música, oficinas que tem nas férias, esse tipo de coisa. E a questão de licenciatura, você escolheu ou tipo assim, faz parte da vida do músico e não teve... Eu acho que foi mais ou menos isso. E também me espelhava bastante no meu professor, eu via a relação muito forte de trabalhar com música, da aula de música. Mas eu entrei meio que sem saber, assim, porque entrando na licenciatura depois você descobre que você está licenciado para dar aula para ensino fundamental, ensino médio, basicamente, é o que te deixa apto para esse tipo de coisa, e não era uma coisa que eu gostaria de fazer. Eu sempre fui mais para a área de dar aula para individual, de instrumento, ou ensino superior, que foi o que eu acabei depois estudando para ir mais para essa parte. E a sua experiência dando aula, então? Tipo, você já deu aula em que lugares, em que situações? Comecei dando aula particular, basicamente de instrumento, de violão. Violão era o meu instrumento principal. Eu acho que o primeiro trabalho foi aqui mesmo no NASP. Eu vim pro NASP, na verdade eu vim pro NASP estudar letras. Eu acho que até essa é uma das perguntas, né? Como que se decidiu? Na verdade foi uma luta grande, assim, até eu falar, não, eu vou fazer música mesmo. Eu sempre quis estudar música como um hobby, assim. Eu não queria que isso fosse minha profissão. Mas a música começou a tomar muito meu tempo e eu não conseguia fazer outra coisa além disso, e daí eu falei, é isso. Mas aí me formando, eu ainda estava com essa ideia, falei, não, agora que eu vou me formar, agora eu vou fazer a faculdade de verdade. Agora eu vou fazer a faculdade de verdade, agora eu vou fazer alguma coisa para eu trabalhar. Isso aqui daí eu vim pro NASP, comecei a fazer letras, e daí eu só ficava tocando e estudando música e não conseguia. Eu fui bem, até gostei até de letras, mas queria fazer outra coisa. Eu decidi que eu ia ficar na música. Que lindo. Parei de fugir. Mas eu fiz só 6 meses de letras e depois acabei desistindo. Ainda bem. Comecei a trabalhar aqui na escola de artes, depois na faculdade. Eu dava aula de teoria musical de Lem, né? Passei por todas as Lems, desde a primeira, Lem 1, 2, 3, 4, 5, 6, até a última, exceto aquela última que é composição e arranjo, que geralmente era o Linneu que dava, que era uma eletiva, mas todas as Lems obrigatórias eu dei. E também história da música. Aí eu comecei a tocar também nas bandas e tal, e na orquestra, claro. Eu tocava pro Clênio também, baixo elétrico, às vezes. E até violão eu toquei, eu lembro. E daí comecei a tocar, quando eu comecei a dar aula aqui, daí o Linneu tava precisando de baixo bem nessa época, pra banda do Novo Tom. E comecei a tocar na banda do Tom, fazer viagens e tal.
E daí acabei gostando cada vez mais de baixo, mais focando pro baixo acústico e baixo elétrico. Acabou virando os instrumentos principais. Foi nessa época que você se tornou mais organizado ou desde cedo você sempre foi muito organizado com tudo que você fazia? O secretário pergunta, né? Tá, bom, não sei se eu me considero super organizado, mas... Peraí. Mano, você não pega a lista dos negócios de jazz que você me passou essa semana. Um pergaminho. Você fala por ano, por gênero, por álbum. Tá, eu acho que inicialmente isso vem de como eu aprendo, sabe? Eu preciso ter as coisas bem claras, assim, organizadas, para eu conseguir entender o que está acontecendo, senão eu fico meio que não consigo entender as coisas. Então, é o jeito que eu aprendo e acaba sendo o jeito que eu dou aula. Eu tento me organizar o máximo possível, classificar as coisas, para conseguir entender melhor, entendeu? E eu acho que fica mais fácil de passar as coisas quando você tem isso organizado, para mim. Tem gente que pensa diferente e tem outros jeitos que eu acho legal, mas eu não consigo. A gente quer saber como é a sua abordagem atual para dar aula e como você chegou nela. Cada disciplina, digamos assim, cada coisa que você está ensinando, eu acho que exige abordagens diferentes. Focar nas necessidades do aluno, então assim, você vai se adaptar ao jeito que você dá aula. Vai ter um pouco de você que parece que nunca muda, mas dependendo do aluno que você está trabalhando, você vai ter que se moldar um pouco para tentar entender como ele pensa e quais são as dificuldades dele, as coisas que ele está precisando naquele momento e você se adapta. Então assim, focar no aluno eu acho que é uma coisa meio, para mim, meio universal. Mas, tipo, essa sua abordagem, ela foi diferente no momento que você teve que mudar ela, adaptar? Deu ruim? Sim, às vezes você fica tentando entender o aluno e tentando coisas... A ideia é tentar fazer o aluno aprender, certo? Acho que é esse que é o objetivo. Entendi. Aí você tem várias ferramentas, vários exercícios, você identifica os problemas e depois você vai tentar abordar eles, só que nem sempre funciona, né? Às vezes você passa uma coisa e... Não, aí tá, vamos tentar de outro jeito. Não, de outro jeito não. Aí às vezes... Você já desistiu? Não sei de aluno? Não sei fazer. Desistir é uma palavra muito forte. Você já mas redirecionou pra rua? Por não Redirecionou. continuar nas aulas? Assim, eu acho que o que mais faz isso ser possível, eu acho que talvez seja uma das principais trabalhos do professor, digamos assim, é você tentar saber o máximo sobre aquele assunto possível. Então, quanto mais você sabe, mais flexível você consegue ser em situações para conseguir abordar os alunos. E claro, né, tem gente que sabe muito, assim, mas não pensa muito na questão pedagógica da coisa. Tem muitos músicos que são incríveis, que são ótimos músicos, mas não conseguem ensinar. E acontece muito com prodígio isso também. A pessoa que aprende muito rápido, muito fácil, ela não consegue entender como outra pessoa não consegue entender aquilo que é para ela óbvio, né? Tipo, é só fazer isso, toca lá. O que tipo, diferencia um bom músico de um bom professor? A mesma paixão que você tem por música, né, você tem por ensino. Se você não tem paixão por ensino, só pela música, você vai ser um grande músico, mas não um grande professor. Se isso te deixa tipo, empolgado, você vai querer crescer nisso e vai... Eu acho que é meio isso, assim. A gente tá sempre aprendendo, né, com tudo, né, e tentando aplicar. Então, na verdade, essa uma das coisas que você perguntou, se eu já desisti de um aluno. Eu percebo que eu tenho a tendência... É a questão do que você está se focando, entendeu? Então, assim, eu já sempre gostei dos dois, então isso já dilui um pouco. O foco está um pouco aqui, um pouco ali. Então, imagine que você dá aula de violão erudito e violão popular. Você dá aula de piano erudito e piano popular. Dá aula de baixo acústico, erudito e popular. Baixo elétrico, popular. E aí, sei lá, percepção, teoria da música, história da música. Então você está fazendo tudo isso,
é difícil você conseguir se aprofundar muito em tudo. É impossível, eu diria. Impossível. Então, assim, os momentos que eu mais pensei em desistir, assim, acho que eu não desisto desse aluno, não porque o aluno não pode, mas eu não consigo, eu não tenho ferramentas para conseguir ajudar. Eu não tenho profundidade para ter alguma coisa para oferecer. Mas daí, quanto mais você tem conhecimento e profundidade no assunto, mais opções você tem para não... E claro, experiência dando aula, né? Você, tipo, eu vi que você tem bastante material próprio, assim, nem que você junta, o que você cria, tem os seus warm-ups lá, seu sitezinho, seus vídeos, essas coisas. Como é que você chegou nessa ideia de fazer suas próprias coisinhas? Sempre teve na minha cabeça, assim, fazer um método próprio, né? Comecei a tentar classificar o jeito, quais são as categorias, o que você precisa aprender. Também influenciado por vários professores e várias coisas. Como eu falei, tem muitas abordagens. Cada professor, você vê um baixista, tem uma abordagem. E aí você pega, naturalmente, você vai pegando um pouco de um pouco de outro. Eu acho que foi ver essa coisa, especialmente morando nos Estados Unidos, né? Vendo como funciona o marketing deles, como é que eles vendem coisas online e tal. E como isso está em alta, né? A aula online está em expansão. Ano após ano está crescendo tudo isso, vender cursos, vender aula online. Isso está acontecendo, está sendo muito forte hoje. Então eu achei que nisso eu poderia me inserir como professor, entendeu? Então, mas aí tem várias coisas, né? Você tem que fazer um website, enfim, tem várias coisas que envolvem isso daí fazer uma conta, fazer vídeos. Então é um negócio difícil de você manter, assim, tem que estar sempre fazendo, mas é uma coisa bem interessante. Eu acho que hoje em dia nenhum músico ou a maior parte dos músicos não estão alheios a isso, né? Tá todo mundo inserido nesse meio e a gente está aprendendo como se inserir de um jeito que seja bom. Meu nome é Aline, sou esposa do Elton. A minha área de atuação ela é um pouco bagunçada, porque eu já fiz de tudo um pouco. Eu já fui educadora, fiz 3 anos e meio de arquitetura, então esse era um sonho que ainda está em pausa. Fiz mestrado em cenografia nos Estados Unidos, que foi meio para preencher aí um buraco, que quis aproveitar a oportunidade de estar lá fora e estudar alguma coisa, mas acabei caindo em cenografia e minha área profissional lá foi trabalhar como mestre de adereços numa companhia de teatro. Então minha área é meio educadora, adoro design, artista de teatro, artista independente, amadora de design de interiores, tudo que dá pra misturar aí nessa área. É isso. Você quer falar dessa experiência com... Não, pera. Na verdade é mais aula, aula, né? né? Fosse uma flauta, que tocasse, causas pássaros. Tem uma caminhonete, não é por escolha. Todas as vezes que eu tropecei no baixo, eu tava preocupado com baixo, Mas eu tinha perguntado pra você como foi a sua experiência no NASP, das 2 vezes. Uhum. Então, nesse meio tempo, houve um ocorrido que você foi para os Estados Unidos. Como que foi essa ida pra lá? Basicamente, eu estava querendo fazer mestrado há alguns anos já, mas acabou que eu conheci o professor que dava aula lá nos Estados Unidos, o Marcos, e ele se mostrou aberto a levar alunos para estudar com ele nos Estados Unidos para fazer mestrado. E daí eu comecei a conversar com ele, daí ele falou, tá bom, manda o vídeo lá, manda os excertos, manda orquestra, né? E daí eu fiz e foi isso. Você acabou dando aula lá também ou você só estudou? Eu dei aula, eu dei um pouco de aula. A maneira como eles se esforçam é diferente daqui? Tá. O acesso a instrumentos bons ou não? Exato. Então, acesso a instrumentos, obviamente, né? Sim, eles têm mais acesso a instrumentos bons, a materiais bons. Né? Tipo, aqui rola muito assim, tira o Xerox, o PDF, não sei o quê. Nossa, cara, é muito material original, né? E daí tem essa parte também do trato, né? Da cultura deles, que é menos invasiva. Assim, o brasileiro é muito caloroso, assim. Então, tipo, se você tá tocando um instrumento, você encosta
pega na mão, nossa, toca assim, essa mão, esse dedo aqui, vai aqui e tá tudo bem, né? Beleza. Você não pode encostar na pessoa, senão você pode ser processado e tal. Tem espaço pessoal, então você tem que meio que tentar corrigir as coisas só falando. Eles nem cumprimentam, né? Não tem, tipo assim, né? Tipo assim, não troque as minhas bactérias, eu não quero suas bactérias na minha mão. Como que eu lido com os alunos que não estudam, ou que esse tipo de coisa, a diferença de internato e tal. Eu acho que o que o professor precisa ter, especialmente hoje em dia, é ser uma pessoa que vai inspirar o aluno, que tem o máximo de profundidade que ele possa naquela disciplina, para poder se adequar ao aluno e às necessidades do aluno, e ser uma pessoa que vai encorajar o aluno. Ele te elogia quando você fez uma coisa certa, ele te corrige quando você precisa arrumar alguma coisa. Então acho que é isso acho que esse é o principal papel do professor hoje. E aí, se você fez tudo isso e daí o aluno tipo não quer estudar, o que você pode fazer? Você não pode obrigar. A resposta do aluno nem sempre é o que você gostaria que fosse. Quais foram suas, se teve, né? Quebras de expectativa? Você achava que ia ser simples, pior ou melhor? De maneira geral eu gosto, assim, praticamente tudo. Talvez mude um pouco, tem essa coisa das gerações, né? Que você vai se afastando da tua. Você já sente isso, né? Você dá aula para uma criança de 10 anos. É um jeito diferente, né? Tem essa questão de eles serem crianças, sim. Mas também tem a questão do gap, né, da geração, que às vezes pode ser um desafio, né? E também a questão do professor, eu acho, no Brasil, que é uma das coisas mais decepcionantes, é a falta de valorização. Tipo, talvez uma das profissões mais importantes, assim, de maneira geral, professor, e lá fora é muito mais valorizado. Apesar de ainda não ser ideal, mesmo por exemplo, nos Estados Unidos, né, a aula para as crianças, né, eles não são super bem remunerados. É melhor do que aqui, mas ainda assim poderia ser mais. Então essa é uma das partes que que desanima bastante. O que futuros professores músicos precisam saber? Eu acho que professor, maior profundidade que você conseguir no assunto que você leciona, esse é o número 1, e buscar meios diferentes de abordar um tema o máximo possível. Também estar sempre atento assim, a jeitos diferentes, a abordagens diferentes, pedagógicas. Porque eu acho que isso é importante, né? Como a gente estava falando antes, que você ter várias ferramentas para conseguir lidar com diversos tipos de alunos. Por que as pessoas deveriam fazer aula com você? Você tá aí sem fazer nada, eu venho fazer aula de baixo. Pronto. Campanha de marketing. Péssimo. Ninguém ensina artista a se vender. É Faculdade. É verdade. Isso aí. Por que as pessoas deveriam fazer aula com ele? Por quê? Acho que extrema dedicação. Muita dedicação. E muito capricho. Muita dedicação e capricho. E eu acho que isso é essencial para qualquer profissional, independente da área. Você lidar com um profissional que você percebe assim, no segundo que ele não é dedicado ao que ele faz, quando ele te dá um resultado. Mas esse tópico é importante de vocês relatarem a questão de a gente não aprender a se vender como artista. Isso a faculdade de música não ensina, como que você vai, se você quiser se tornar um professor de aula particular no futuro, como você vai se vender, como que você vai fazer propaganda de você mesmo, tipo, como você vai convencer as pessoas que você é bom o suficiente para você. A gente não aprende isso. E eu acho que isso é uma coisa que falta muito. Os americanos têm isso tão natural. E a gente, como brasileiro, no geral, a gente não se vende muito bem. E como artista, então, não tem ideia de como faz para as pessoas acreditarem que a gente sabe fazer bem o que a gente faz e querer comprar o teu produto.